3 de novembro, Café com Deus Pai. Clame por ele. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos capítulo 10, versículo 47. Esse texto que nós acabamos de ler conta a história de um cego que se chamava Bartimeu. De acordo com o relato de Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 até o versículo 51, Jesus estava passando perto de onde Bartimeu vivia pedindo esmolas. Como ele era cego, ele usava uma capa que dava o direito dele ficar pedindo esmolas em função da sua deficiência, da sua cegueira. Quando ele ouviu, como nós lemos aqui a mensagem, lendo aqui esse versículo mais uma vez, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. De acordo com o texto de Marcos, ele gritou uma vez e as pessoas começaram a dizer a ele para que calasse a boca. Mas ele clamava cada vez mais alto e as pessoas diziam para que ele calasse a boca. Mas ele clamava por Jesus cada vez mais alto, até que Jesus disse: chamem ele aqui. Então, quando ele foi até Jesus, Jesus perguntou a ele: o que queres que eu te faça? E ele disse para Jesus: que eu veja. Então Jesus curou Bartimeu da sua cegueira. O detalhe é que, se você ler o texto de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46 até o versículo 52, a Bíblia conta que quando Jesus disse: chamem ele, aqueles que disseram para ele que calasse a boca, disseram: tenha bom ânimo, porque ele te chama. E a Bíblia conta que quando ele ouviu ele recebeu essa informação, ele lançou fora a capa. A capa garantia que ele podia pedir esmola. Antes mesmo que ele falasse com Jesus, quando ele recebeu a informação de que Jesus disse: o mestre te chama, ele já jogou fora a capa e foi confiante até Jesus. Então Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse: que eu veja. E ele recebeu o milagre. Isso mostra que ele clamou por Jesus e que, quando ele ouviu que Jesus o chamava, ele foi com confiança e ele recebeu o milagre dele. Vamos ler agora a mensagem. Ao deixar Jericó, Jesus cruzou o caminho de Bartimeu, um homem cuja cegueira física não havia ofuscado a luz da fé em seu coração. De fato, aqui comentando essa primeira frase desse devocional, ele era cego fisicamente, mas a cegueira física dele não ofuscou, não escondeu a luz da fé no coração dele. Ele estava ali, sentado, pedindo esmola na rua, mas ele tinha fé. O coração dele não perdeu a fé de que a vida dele ainda poderia mudar. E hoje, talvez, você esteja passando por uma situação difícil. No caso de Bartimeu, era a cegueira física. E talvez você esteja passando por uma situação difícil. Mas, como ele, não deixe que a fé no seu coração fique sem esperança, não perca a sua fé. Continuando aqui a leitura. Conhecendo Jesus pelo que ouvira, Bartimeu não hesitou em clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sua voz, embora uma entre muitas,
carregava a convicção de que aquele encontro poderia transformar sua vida. Vamos lembrar que quando Jesus estava saindo de Jericó e passando por esse caminho em que Bartimeu estava pedindo esmolas, ele estava cercado por uma multidão. Tanto que quando ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, as pessoas falaram para que ele calasse a boca. Por que elas falaram para que ele calasse a boca? Porque elas queriam receber uma palavra de Jesus também. Mas o cego Bartimeu, ele clamou mais alto. A Bíblia conta que ele não se importava com o que diziam a ele. Muitas vezes você está clamando a Deus e aparecem vozes, pessoas no seu caminho que vão dizer a você: cale a boca, pare de orar, Deus não vai ouvir você, você está perdendo seu tempo. Mas o cego Bartimeu não se importou com o que diziam a ele. Ele tinha a convicção de que o encontro com Jesus traria a resposta para ele. Que hoje você não escute as vozes que querem roubar a sua fé. As pessoas que talvez estão dizendo a você: pare de orar, pare de acreditar em Deus, pare de confiar que Deus vai ouvir você, que Jesus está prestando atenção na sua oração. Não deixe de orar, continue insistindo. Como diz a mensagem de hoje, o título é Clame por Ele. Clamar significa pedir com insistência, não desistir de falar com Ele, sabendo que Ele tem a resposta para a sua vida. Continuando aqui, nossa era é marcada pela superabundância de informações, com mensagens que nos alcançam de todos os lados. Entre elas, há vozes, como a de Bartimeu, clamando não por atenção passageira, mas por um toque transformador. Essas vozes ecoam as dores e esperanças de almas que, apesar de cercadas por multidões, sentem-se isoladas em suas lutas. Então, aqui nesse parágrafo, ele está dizendo que a nossa geração tem uma superabundância de informações, com muitas mensagens que nos alcançam de todos os lados. Temos celulares, temos televisores, temos rádios que trazem jornais e muitas informações. Informações, informações, informações. E no meio de todas essas informações, existem vozes, como a de Bartimeu, que clamam não por uma atenção passageira, mas por um toque transformador. Ou seja, no meio de tanta gente que fala tanta coisa, ainda existem algumas vozes que continuam clamando a Jesus, que continuam deixando de lado esse emaranhado de informações e buscando com atenção a única coisa que importa: o relacionamento direto com Deus, o relacionamento direto com Jesus. Porque é desse toque de Deus, é desse toque de Jesus, no meio de tanta informação, que vem a resposta. É isso que o texto está falando. Entre as informações, há vozes, como a de Bartimeu, clamando não por uma atenção passageira, mas por um toque transformador. Essas vozes ecoam as dores e esperanças das almas, que apesar de cercadas por multidões, sentem-se isoladas em suas lutas. Então, a voz de Bartimeu, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, no meio de tantas vozes que trazem tantas informações, essas vozes são vozes que mostram muitas pessoas que estão passando por uma luta, como o Bartimeu, que passava pela cegueira física, que se sentem isoladas em suas lutas. Talvez você esteja clamando
e se sentindo sozinho, se sentindo isolado, se sentindo isolada, como se a sua voz fosse uma voz solitária, que está gritando com a sua dor, com a sua esperança por uma resposta e que parece, no meio de tanta informação, que Deus não está escutando você. Então aqui, só que não é assim. Bartimeu, ele não se importou com aquilo, mas ele estava de fato sozinho, gritando contra uma multidão que rodeava Jesus e várias pessoas dizendo para que ele calasse a boca. Então, aqui no próximo parágrafo, em alguns momentos de meu passado, eu me vi em Bartimeu, com a alma clamando por auxílio, no mundo que frequentemente tenta abafar a voz da nossa súplica. Então, aqui é o pastor Júnior Rostirola, que é o autor do Café com Deus Pai, compartilhando a história dele, que em alguns momentos ele viu como se ele estivesse como Bartimeu. No entanto, descobri, assim como Bartimeu, que Jesus escuta além do ruído da multidão. Veja, Jesus escuta além do barulho, do ruído da multidão. A multidão pode estar gritando, você pode achar que Deus não está ouvindo a sua oração. Talvez você até já pensou assim: Deus tem tanta gente para escutar, por que ele vai escutar a mim? Mas o texto aqui de hoje, de Bartimeu, revela para nós que Jesus escuta além do ruído. Ele escuta sim a sua oração. Então aqui continuando, quando o mundo parecia surdo ao meu clamor, foi a voz de Jesus que respondeu, trazendo luz à escuridão que me cercava. Portanto, se a sua alma grita por socorro, lembre-se da história de Bartimeu. Jesus está atento aos clamores que brotam do mais profundo do nosso ser. Ele ouve, ele responde e está pronto para intervir. Não permita que as vozes ao redor o silenciem. Clame a Jesus e permita-se ser ouvido. Em meio aos ruídos da vida moderna, o seu clamor é fundamental para a mudança de que você precisa, pois só em Jesus há cura, esperança e transformação. Lendo mais uma vez essa última frase aqui, ó. Pois só em Jesus há cura, esperança e transformação. A frase de hoje é: aquele que clama a Deus jamais fica sem resposta. Lendo mais uma vez: aquele que clama a Deus jamais, veja aqui, jamais fica sem resposta. Não importa o que a multidão à sua volta, ao seu redor, está falando a respeito do que você está passando. Bartimeu não se intimidou. Ele continuou gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas à volta diziam: cala a boca. Talvez alguém dissesse para ele zombando: cala a boca, ceguinho, cala a boca, ceguinho. Mas ele não se importou com nada do que falaram. Ele só olhou para Jesus quando ele ouviu: é Jesus que está passando. Ele continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus o chamou, e quando ele foi chamado, ele sabia: agora é a hora da minha vitória. Ele lançou fora a capa, que dava para ele o direito de ficar esmolando, e foi até Jesus, e Jesus disse: que queres que eu te faça? Se você ler o texto de Marcos, no capítulo 10, no versículo 51, lá está escrito: e Jesus o chamou e disse: que queres que eu te faça? E hoje, o Senhor vai chegar a você e vai dizer: o que queres que eu te faça? Tenha confiança em Deus.
Ele escuta além das vozes da multidão. Tenha fé. Olhe com os olhos da fé. Acredite que o Senhor está ouvindo o seu clamor, a sua oração. Não desista. Persista em clamar a Ele, porque Ele te ouvirá. E quando chegar a hora dele dizer: "Que queres que eu te faça?", você sabe que a resposta é certa. Bartimeu sabia que o Senhor o ouviria. Ele nunca desistiu e Deus o respondeu. Então, lendo mais uma vez aqui essa frase de hoje: aquele que clama a Deus jamais fica sem resposta. Guarde essa frase na sua mente, no seu coração, que aquele que clama a Deus jamais fica sem resposta. Lá em Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, está escrito: clama a mim, e eu te responderei, e eu te mostrarei coisas incríveis e extraordinárias que você não sabe. Então, fique com esse versículo. Deus abençoe a sua vida. Hoje é o dia 307 de 365 e nós, quando começamos o mês de novembro, na mensagem do dia 1º de novembro, nós fizemos um convite a todos. Se você caiu nessa mensagem, o convite é: comece a fazer um propósito de 60 dias de oração pela sua vida e pela sua família. Começamos os últimos dias desse ano. Então, pegue uma folha de papel, anote 60 dias de oração pela minha vida e pela minha família. E faça uma oração dizendo: Deus, eu apresento a minha vida para ti e eu peço que o Senhor abençoe esse fim de ano, derramando salvação, graça, fé, renovação, esperança, saúde, amor, paciência, união na minha família, bênção sobre o meu trabalho, sobre os meus estudos, sobre a minha casa, e apresente as pessoas da sua casa a Deus. E peça a Deus já pelos 12 meses do próximo ano, que o próximo ano tenha 12 meses de bênçãos e de vitórias, de salvação, fé, renovação, esperança, confiança, amor e união na minha casa, na minha família, nos meus negócios, no meu trabalho, nos meus estudos, com os meus colaboradores, você que trabalha com os meus colegas de trabalho, e que o Senhor esteja conosco e apresente tudo isso em nome de Jesus durante esse período. Deus estará ouvindo e abençoará e ouvirá essas orações. A leitura bíblica de hoje é 1 João, capítulo 4, e a palavra-chave de hoje é clamor. Podemos dizer que a palavra-chave também é oração. Podemos dizer que outra palavra-chave de hoje é perseverança. Persevere em orar, mas o ponto-chave de hoje é: continue orando, continue buscando, continue falando com Deus, continue clamando, porque Ele vai responder a você. Agora, você que ouviu essa mensagem e ainda não fez um pacto com Deus, Deus, Ele faz um pacto com as pessoas que vão até Jesus. Você precisa aceitar a Jesus, porque foi Jesus que morreu por todos nós para recebermos o perdão dos nossos pecados. A Bíblia fala que você se torna filho de Deus, que você se torna filha de Deus, quando você recebe Jesus como seu Salvador. Ele salva você dos seus pecados. Quando você abre a sua boca e fala: eu quero receber Jesus na minha vida, então Jesus entra na sua vida e Ele perdoa os seus pecados e Ele faz de você filho de Deus, filha de Deus. E junto você recebe o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus na sua vida para ficar com você até a sua morte. E depois da morte, você recebe o céu, a eternidade,
o seu nome fica escrito no livro da vida. Então faça uma oração agora para receber a Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Me recebe agora como teu filho ou como tua filha. Me dá o teu Espírito Santo para me guiar nessa vida. E escreve o meu nome no céu, no teu livro da vida, para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Agora você recebeu a Jesus. Você recebeu o perdão dos pecados, você é filho, é filha de Deus. Você recebeu o Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo fala com aqueles que têm Ele, apertando o seu coração quando você estiver por um caminho errado ou para fazer algo errado. Ele avisa e alerta você a respeito das pessoas ao seu redor, dando alertas, aviso para que você fique atento. E ele também toca com uma voz interna, dizendo a você: faça assim, siga por esse caminho, mas para que você escute melhor o Espírito Santo, você deve ler a Bíblia. Quando você lê as histórias da Bíblia, o Espírito Santo faz você lembrar das histórias e ele fala: vai ser assim, faça assim, faça como Bartimeu fez. Muitas vezes ele vai dizer: lembra do que Bartimeu fez? Ele continuou clamando e ele recebeu a resposta. Então leia a Bíblia para que você possa receber as palavras do Espírito Santo para te guiar. E o seu nome está agora escrito no céu, no livro da vida. Procure uma igreja que prega que só Jesus merece receber todas as suas orações. Você deve procurar um lugar em que você se sente bem, em que você percebe que existe comprometimento com o reino de Deus. Procure um lugar que você se sinta bem e que pregue que todas as orações são feitas a Jesus, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou e Ele está à direita de Deus e Ele tem poder de ouvir todos. Nós lemos na mensagem de hoje, Ele tem poder de ouvir a todos. Ele ouviu a voz de Bartimeu no meio daquela multidão. Ele escuta todas as orações que são feitas a Ele. Mesmo que você pense que a sua oração é muito fraca, que talvez Ele não esteja ouvindo, mas Ele tem poder de ouvir você. Você não precisa orar a nenhum santo, a nenhuma imagem e a nenhum anjo. Deus está vivo e Jesus está à direita dele e ele consegue captar a sua oração e levá-la até Deus para dar a você aquilo que você está buscando. Ele ouve a todos. Ele disse em Mateus 28:20 está escrito: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você. Você recebeu a Ele. Você que já está com Ele. Ele ouve a todos nós. Deus abençoe o seu dia. Agora, nós vamos fazer a leitura bíblica. 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Bem, antes de lermos 1 João, capítulo 4, você que tem interesse em ler toda a carta de 1 João, nós fizemos a leitura de 1 João capítulos 1, 2 e 3 nos dias 28, 29 e 30 de outubro. Então, a leitura bíblica do dia 28 de outubro foi 1 João capítulo 1. 29 de outubro foi 1 João capítulo 2. 30 de outubro foi 1 João capítulo 3. Então você pode entrar aqui no canal, na playlist Meu Dia com Deus, e acessar as mensagens dos dias 28, 29 e 30 de outubro. E você vai ler os capítulos 1, 2 e 3 de 1 João. 1 João é uma carta que foi escrita pelo discípulo João. Ele escreveu o Evangelho de João e depois ele escreveu 3 cartas. 1 João, 2 João e 3 João.
que são 3 cartas que ele escreveu para a igreja. E quando ele estava perto da morte, ele foi preso na ilha de Patmos por pregar o evangelho. Os últimos dias da vida de João foram nessa ilha de Patmos, onde Deus deu para ele as revelações do Apocalipse. Então, esse João é esse discípulo de Jesus. Agora vamos ler 1 João capítulo 4. 1 João tem 5 capítulos. Os 3 primeiros, como nós já falamos, e agora estamos repetindo, estão nos dias 28, 29 e 30 de outubro. Agora no capítulo 4, ele fala sobre a essência de Deus. Ele mostra para os destinatários da carta que Deus é amor. Veja o que ele fala aqui. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. A primeira parte aqui, ele fala que dos falsos profetas. Ele fala, não acredite em qualquer pessoa que anda com a Bíblia na mão. Não acredite em toda pessoa que fala que é pastor, que fala que é um ministro do evangelho. Você tem que verificar se o que a pessoa prega, se ela realmente tem o Espírito de Deus. Versículo 2. É assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito que vem de Deus. Então aqui ele está dizendo como que você sabe se o que a pessoa fala é de Deus. Ele está dizendo a pessoa tem que reconhecer que Jesus veio em carne. Ele veio na terra. 3. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram que esse espírito viria e agora ele já está no mundo. Então aqui João está dando um alerta. Existem pessoas que estão pregando que Jesus nunca existiu, que Jesus é uma história, que Jesus é uma mentira, que inventaram um mito, um homem que teria feito milagres no passado, mas que ele na realidade nunca existiu. Tem pessoas que pregam isso. E ele está dando alerta que quem prega isso é o espírito do anticristo, do inimigo de Cristo. Versículo 4. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o espírito que está em vocês é mais forte do que o espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Veja que no versículo 4 ele fala porque o Espírito em letra maiúscula. Esse Espírito em letra maiúscula é o Espírito Santo. O Espírito Santo que está em vocês é mais forte do que o Espírito. Agora o Espírito está em letra minúscula. Porque é o Espírito das pessoas que estão no mundo. Versículo 5. Eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve porque eles pertencem ao mundo. 6. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve, mas quem não pertence a Deus, não nos ouve. É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o Espírito da Verdade, veja, o Espírito da Verdade em letra maiúscula é o Espírito de Deus, e o Espírito do erro, que é o Espírito em letra minúscula, que é o Espírito das pessoas que falam que Jesus não existiu, que falam que Jesus não veio em carne. Tem pessoas que dizem, Jesus veio, mas ele não era ser humano. Ele era Deus, por isso que ele fazia as coisas que ele fazia. E é errado você dizer que Jesus não era ser humano, porque se Jesus não era ser humano, então ele não poderia morrer e não poderia nos dar o perdão dos pecados. É justamente porque ele veio como ser humano que quando ele morreu, ele derramou sangue. E o sangue dele
nos purifica do pecado porque ele foi um ser humano e derrotou o pecado. Por isso que é tão importante dizer que Jesus veio como ser humano na Terra. E João está fazendo essa defesa. Ele veio como ser humano para morrer por nós. E é errado dizer que ele não veio, que ele não existiu, ou que ele veio, mas que ele era um espírito e não era de fato um ser humano. Versículo 7. Queridos amigos, amemos uns aos outros. Então, aqui do versículo 1 ao 6, ele faz essa defesa. Jesus veio em carne. Ele morreu por todos nós e derramou a salvação a nós. E é o espírito do anticristo que prega que ele não veio ou que ele não era como nós. Agora, do versículo 7 para frente, ele fala sobre o amor. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. 8. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. 9. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Então veja que nessa segunda parte ele fala que Deus é amor, que nós devemos amar porque se estamos com Deus, nós amamos, e ele vai mostrar aqui que foi o amor de Deus se revelou para nós, que Deus enviou Jesus para a terra, como ser humano, como cada um de nós, para morrer por nós. Agora, versículo 10. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. 11. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Então ele fala, se Deus nos amou e enviou o próprio Filho para assumir a forma humana e morrer na cruz por nós, nós devemos amar uns aos outros. 12. Nunca ninguém viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco, e o seu amor enche completamente o nosso coração. 13. A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito. Espírito em letra maiúscula fala do Espírito Santo. Então, você que recebeu a Jesus hoje, você recebeu esse Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é a prova de que você está com Deus e de que Deus está com você. 14. E nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Veja, esse versículo confirma que Jesus veio para morrer, para salvar a todos nós. 15. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com ele, e ele vive unido com Deus. 16. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós, e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor, vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. 17. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. Então aqui no versículo 17, quando ele fala assim, assim o amor em nós é totalmente verdadeiro, ele está falando a respeito de Jesus. Aquele que recebe a Jesus tem o amor de Deus na sua vida. Ele recebeu a Jesus, ele recebeu a Deus. Então o 17... quando ele fala assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo. O dia do juízo é o dia do julgamento final. A Bíblia fala em Apocalipse, no capítulo 20, que no dia do juízo final, aqueles que receberam a Jesus estão com o nome registrado no livro da vida, que é o livro que está no céu, e vão entrar diretamente no reino de Deus, sem nenhum medo. E é isso que o versículo 17 está dizendo. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro. Quando nós recebemos Jesus,
O amor de Deus está em nós. E esse amor é totalmente verdadeiro. Jesus disse em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou: Eu sou a verdade. Então, quem recebe Jesus tem o amor de Deus em si e tem a verdade. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem, ou seja, para que não tenhamos medo no dia do julgamento final. Porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. 18. No amor não há medo. Quando você está em Cristo, quando você está com Deus, você não tem medo de nada do que acontece. Você não tem ansiedade, preocupação, porque a sua vida está confiada em Deus. O amor, que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. A pessoa que tem medo, a pessoa é aquela pessoa que não está totalmente firmada em Jesus ainda, porque ela está pensando: será que eu fiz alguma coisa errada? Será que tem algum castigo para eu receber? Mas aquele que está totalmente em Jesus, ele não tem medo. Ele sabe, eu estou nele. Ele está comigo. Versículo 19. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. Versículo 21. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Nessa última parte ele fala que se você tem o amor de Deus, você também vai manifestar esse amor de Deus amando o seu irmão, o seu próximo, dando a ele o amor e também o perdão. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Amém e amém.